Olha, gente, eu fiz até um esqueminha aqui para mostrar. Eu não tinha percebido isso na reunião de pauta, não. Por isso, depois eu vi que realmente o Lula que ignorou o Trump. Agora, Menino, olha aqui. Poucos amigos, hein? É muito constrangedor, né? Você dá a mão pra pessoa, a pessoa, né? Você disfarça, assim. Como é que é o negócio da mão, gente? Me explica aí antes do professor. Aqui, ó. Tereza, os jornais deram a informação, né? Essa mídia velha. Eu li que não se falaram, mas teve as Poxa, tentativas de dar mão. Não, eles falaram que o presidente Lula foi ignorado pelo Trump. Porque, de fato, na tal foto de família, ninguém se fala muito, né? Mas o frame que se tem é o Trump aparentemente levantando a mão na direção do Lula, e o Lula faz que não viu. Aqui tá conversando. Será que foi assim? Não sei, não. Porque não combina muito com o Lula, né? Vamos acho que combinar Lula faria isso. acho que o Lula não faria isso. Não é muito estilo do Lula. Mas a gente gosta de sonhar também. A relação do Brasil com os Estados Unidos é uma relação que está sendo consertada, que está sendo, não é nada de conserto, está sendo consolidada por vieses que não passam mais pela Casa Branca. Eu vou repetir, que as pessoas têm uma ideia de que a Casa Branca tem muito o controle total das coisas. As coisas não são assim. O mundo econômico nos Estados Unidos tem uma perspectiva, o mundo militar tem outra perspectiva, o mundo empresarial americano, ainda a economia tangível, também tem outra perspectiva. E eu, nesse contexto, acho que aqueles 39 segundos de amor do Trump com o Lula foram motivados exatamente por isso. As tarifas, nesse contexto, elas são importantes, elas são relevantes, mas no contexto desses outros fatos, as tarifas ocupam o lugar que elas têm, conjuntural, não é estrutural. Esses cenários de encontros são como cenários de casamento. Né? Desculpa, às vezes a pessoa fica mal na foto, mas isso não quer dizer que o casamento não será longo, ou que o casamento, por a foto ficou maravilhosa, o casamento dura 6 meses. Eu acho que devagar. Né? Sabe, Tereza, eu acho que o cenário mais importante do G7 foi aquele abraço, se nós vamos olhar para situações circunstanciais, do Costa com a Ursula von der Leyen e o Lula dando as mãos. Isso importa. Isso tem um sentido brutal. Eu tenho notado, por exemplo, que a aproximação talvez mais forte é com o mundo europeu, uma consolidação com o mundo europeu em vários vetores. Talvez. Vamos ver se ele consegue alguma coisa, se ele, Lula, vai conseguir alguma coisa. Ótimo, puxa, que bom, rapidíssimo. Muito isso aí é para a União Europeia, né? Digamos, os atores da União Europeia. Essa coisa com a Europa estará indo bem, como você está falando, se o Lula, pelo menos, tiver conseguido uma resolução para a crise da carne, né? O conflito. A crise da carne, ela tem a ver com pegadinhas, com passa-moleques do agro europeu, que é muito forte. O que conta mesmo com a Ursula von der Leyen é a indústria, principalmente a indústria de futuro e os investimentos que se pretende fazer no Brasil e usar o Brasil para expandir para a América Latina, da indústria alemã, principalmente a indústria francesa. Eles estão pensando em termos de como é que eles conseguem ter um vetor para o desenvolvimento brutal da China e dos Estados Unidos nessa área. E eu acho que aí eles colam. Mas eu gostaria de aproveitar a tua imagem sobre a questão do Trump. Tá? Eu acho que a questão das tarifas com o Trump, nós estamos olhando só uma parte do cenário. Quando nós olhamos concretamente e aí eu quero falar disso para juntar, para aproximar com a Europa. Quando nós falamos de tarifa, a gente presta atenção na seção 301, que é essencialmente, vamos lembrar um pouco daquilo. Aquilo na seção 301, você tem os produtos que são de tarifa zero para os Estados Unidos, que são praticamente 60% das nossas exportações. Tem produto que é tão competente que ele consegue se esconder dessa tarifa zero. Estou falando de celulose, por exemplo. Estou falando de alguns tipos de minério de ferro. Aqueles produtos que os americanos podem ter algum tipo de concorrência com o Brasil, eles colocaram a tarifa de 25% para sentar na mesa com a indústria brasileira, que em alguns setores consegue ser competitiva. Vão sentar nesses setores e vão conversar para formar cadeias integradas de produção. É isso. Tereza, o X da história não está aí, Tereza. O X da história da briga com o Trump é o PIX, Tereza. O X da história da briga com o Trump é financeiro, envolve a indústria financeira, envolve a resistência do Brasil, inclusive para stablecoins. Outro papo. Quando nós cutucamos esse assunto,
principalmente o assunto do PIX, nós cutucamos sobre um declínio da hegemonia do dólar. Bom dia, euro. Oi. É disso que nós estamos falando. E nós estamos falando que essa hegemonia do dólar está grudada, está conectada com toda a indústria digital. O mais importante da conversa do Lula nesse G7 é o almoço, se a minha memória não falha, é de amanhã, é do almoço que ele vai ter, em que ele vai estar presente exatamente com as cúpulas, com os fatores reguladores que a União Europeia já fez sobre as Big Techs. Esse ponto é fundamental. Nós vamos aproximar. A Europa avançou na regulação de Big Tech, e nós podemos ter alguma ajuda nesse processo para seguir junto, para avançar junto. É muito interessante isso. A União Europeia não precisa do Brasil só no investimento industrial. Tem um cenário que a gente pode chamar de político, por falta de outro nome, que é desse enfrentamento na questão das Big Techs. A Europa sabe perfeitamente que ela só segurará uma ascensão da extrema-direita brutal se ela segurar as Big Techs. Ela sabe disso. A centro-esquerda e a centro-direita europeia se aproximaram nesse sentido. Nós estamos indo no caminho. E, de alguma forma, o que o Lula fez lá foi ser convidado... Aquela foto que vocês acabaram de mostrar tem este sentido. Carne é pequenininho. Carne é um assunto pequeno. Ele é importante, mas as cotas que o Brasil tem para vender carne para a União Europeia, por causa da pressão do agro, são pequenas para o tamanho da exportação brasileira. Se você comparar com as cotas que nós exportamos para a Ásia, não só a China, para Vietnã, para Filipinas, né? Até para o Oriente Médio nós exportamos muita carne, fica pequena a cota para a Europa. É importante, mas ela fica menor. O importante com a Europa é indústria no pleno sentido e, principalmente, um apoio político para a gente pensar em termos de o que a gente faz com essa pressão que as Big Techs podem fazer, principalmente eleitoral.